Boa noite, irmãos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós. Sejam todos bem-vindos à sessão de preces e radiações da noite de hoje. Então, a partir de agora, gostaria de convidar a todos para os outros trabalhos, além deste trabalho de preces e radiações. Então, nós temos as palestras doutrinárias às sextas-feiras, às 19 horas, que está ocorrendo de modo virtual exclusivamente, e o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nos domingos, às 10 horas da manhã, presencial e virtual, portanto, híbrido. Também gostaríamos de convidá-los à evangelização e ao ciclo de paz, que também ocorre aos domingos, das 9h30 às 11h30 da manhã, esse exclusivamente presencial. O Evangelho de Acolhimento ocorre nas segundas-feiras, das 19h15 às 20h15, e nas terças-feiras, das 14h30 às 15h30, exclusivamente presencial. Os demais horários podem ser vistos aqui na entrada da nossa SEAC ou no site, e a SEAC está aberta das 9 às 16, com farmácia, livraria, atendimento fraterno, passe, SEAV e outros trabalhos. Os horários dos passes, SEAV e esses outros estão disponíveis no site, nas redes sociais e também aqui na entrada da nossa SEAC. Então, nesse momento, pedimos a todos para que possamos manter bons pensamentos e a atenção no trabalho. Vamos fazer a nossa prece inicial. Querido Jesus, a Ti nós agradecemos por essa oportunidade de aqui estarmos reunidos, podendo vibrar no bem, sempre pensando nos necessitados, nos sofredores, naqueles que mais precisam e em cada um de nós. Graças a Ti, Jesus, nós damos e pedimos que nos auxilie para que possamos manter a nossa atenção no trabalho da noite de hoje, que assim seja. Então, meus irmãos, passo a palavra a partir de agora para a nossa irmã que vai proferir a palestra de hoje. Então, nossa irmã Maria Helena Soares. Maria Helena, a palavra é tua. Boa noite, irmãos presenciais e aqueles irmãos que estão nos assistindo através da Facebook. Sintam-se envolvidos pela paz e que o nosso Mestre Jesus acolha todos nós. A nossa reflexão de hoje é sobre o livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Escolhi para a nossa reflexão hoje a mensagem 59 e tem como título Política Divina. Para esta mensagem, Emmanuel sempre pega palavras de Jesus, né? Um texto de um dos evangelhos. Ele usou o Evangelho de Mateus, e são as palavras de Jesus na sua última ceia, onde ele fala: Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Jesus, Lucas, capítulo 22, versículo 27. O que quer dizer com isto? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Já é um convite, né? Um convite para servir, para ser útil. Para ser útil a quem? Ser útil a toda a sociedade, à humanidade, aqueles que estão próximos, né? Aqueles onde foram colocados no nosso caminho.
ao grande lar, que é o lar de todos nós, que é a humanidade, que é o nosso planeta Terra, né? Do qual Jesus é o governador, né? E quando ele usa este título, política divina, o próprio nome, né? Política, nós já temos um conceito de política, tanto na filosofia como até no espiritismo, né? Na filosofia, o conceito de política é que é a ciência do bem comum aos homens que vivem em sociedade. E no espiritismo, Allan Kardec coloca como conceito que é a ciência que tem como objeto central de estudo o espírito imortal e suas relações diversas com o universo, né? Porque mesmo sendo a política um conjunto, né, de regras sociais, normas e regras, se ela se refere ao bem comum e ao homem, à humanidade, né, ela faz parte do universo. E este conceito de Allan Kardec vai bem além, porque ele fala desse espírito imortal, já chamando a atenção que não é só o homem aqui nas suas relações materiais, né, sociais, vai muito além, é o espírito imortal. Então, aqui ele já tem que ter um comprometimento muito grande com esta humanidade, né, com esta sociedade. Então, vamos ouvir o que Emmanuel fala sobre a política divina. O discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra, entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus, junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos, respeitáveis embora. Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje do sacerdote, nem a toga do magistrado. Amou profundamente os semelhantes, e nessa tarefa sublime, testemunhou a sua grandeza celestial. Continuando, que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentares transitórios? Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Faz o bem aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ora pela paz dos que te ferem. Bendize os que te contrariam o coração inclinado ao passado inferior. Reparte as alegrias do teu espírito com os dons de tua vida, com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos. Se a muleta benfeitora dos que se arrastam sob aleijões morais. Seja a muleta, né? Combate a ignorância acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de críticas e sem gritos de condenação. Ama
compreende e perdoa sempre. Dependerás, acaso, de decretos humanos para meter mãos à obra? Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Veja que mensagem, né? Que como é amor, né? É amor divino. Então, justifica esse nome, política divina, né? O bem comum, através do ensinamento daquele que foi o governador do planeta, né? Porque Jesus foi o governador do planeta, é o governador do planeta, e foi o modelo e guia da humanidade. Então, até hoje, nós devemos, né, estes ensinamentos, graças a esses mentores espirituais, graças aos ensinamentos, graças à codificação dos espíritos, que trouxe à luz também, que todas essas ações, né, que nós aqui na Terra temos desta oportunidade de estar aprendendo, praticando, elas foram esclarecidas através dessa doutrina. E quem assistiu o Nosso Lar deve lembrar, né, que lá tem uma organização tão, com detalhes assim, tão claros e tão interessante sobre aquelas complexas e bem organizadas estruturas, né, que elas vão além das estruturas sociais, elas também são econômicas, são políticas. Mas então essa descrição, gente, é como assim, ó, a gente imagina assim como um ideal, o ideal para nós aqui, né? Para uma estrutura que nem aquela, onde tem uma perfeita harmonia, onde tem uma organização tão clara e tão bem estruturada, que parece assim, olha, que é aquilo que nós idealizamos, né? Então, sendo Jesus, né, ele não deixou nenhum decreto, ele não governou com decretos, ele não usou o Código Penal, não usou o Código Civil, mas ele implantou a lei de amor, que é a lei maior, a lei de amor, a moral, as virtudes, onde é seguido essas virtudes da moral e da ética, né? E, sobretudo, o amor, a política será divina, né? Então, ele administrou servindo, foi a maior autoridade moral do planeta, né? Foi humilde, mas foi também o rei dos reis, né? Então, quando ele dizia, o meu reino não é deste mundo, é o reino interior, né? E nós podemos, né? O mundo sempre terá as suas crises, em todos os aspectos, né? Mas é nós, como já com este conhecimento, que devemos ir sempre buscando mais conquistas espirituais, para nós, nos deparando com as crises, nós não sofrermos os efeitos, né? E aí nós vamos nos motivando, vamos impulsionando cada vez mais esse amor, né? Esse amor tão latente que está lá dentro de nós, né? Que é aquele amor divino, tá? Então, fica para nossa reflexão esses ensinamentos, né? E vamos pensar que todos nós podemos, sim, e devemos desenvolver essa política divina, que foi o grande ensinamento, que é o grande ensinamento que até hoje, né, ainda o mundo carece de amor ao próximo, né? Então, que nós possamos refletir e desenvolver sempre no nosso dia a dia esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus.
Fiquem com Deus. Ao iniciarmos esta sessão de prece e radiações, convidamos irmãos encarnados e desencarnados presentes a erguerem conosco o pensamento do nosso Divino Pai para que nos conceda sua amorosa bênção, envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz, a fim de consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal. Para, assim, delas aurimos as forças físicas e morais de que carecemos e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos, nesta hora de recolhimento e de prece, um pouco da sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos, durante esses felizes momentos, as lutas e tristeza do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos, para, num único anseio e numa única voz, levarmos a Deus, nosso Pai, nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta a sessão de prece e radiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos nesse momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual depois de cumprir mais de uma etapa da vida do corpo carnal. Deles guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejáramos dar-lhes, agora, o nosso afago, o nosso carinho. Porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles. Que esse pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que, um dia, estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual, para renovarmos, com acréscimo de afeição e alegria, a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Em tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé esses nossos entes queridos, que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos, oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em que nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criaste para a realização, a felicidade e a paz de todos os seus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos, nesse momento, naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro e sofrendo as advertências da dor. Mas, conscientes da tua lei de justiça e de amor, nós te pedimos, envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros. Faz com que as suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericordiosa e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, neste instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores, aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passemos nesse instante, com a devida permissão dos nossos guias,
a corrente em benefício de nossos irmãos recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciários, hospital espíritas e demais estabelecimentos onde se acham passando por dolorosas provações. Deus, nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá força àqueles que passam pela provação, dá luz àqueles que procuram a verdade, coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a tua bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixe-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a ti num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia. Dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos a ti. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade e humildade, que farão de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos ao amparo de nossos guias e protetores ao fazermos esse apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sobre o nosso teto. A cada um pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico onde as almas a fim desfrutam de perfeito entendimento e ambiente de paz e harmonia. As necessidades de ajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação. A família carnal e muitas vezes situações difíceis são defrontadas e precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente excitada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento de nosso irmão Francisco de Assis repetimos: Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz, onde haja ódio, que eu consente que semeemos o amor, perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Divino Pai, permite que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna.
Prece pelos nossos guias e protetores. Que Deus possa envolver neste momento os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando, desde a época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos, desvelada e continuamente, pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo destes espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho estes generosos guieiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar cheio de luz e de afago, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora, com toda a vibração de nossas almas: Pai nosso, que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixes sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora, em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo humilde e submisso em favor dos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz sob as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões sobre as quais se agrupam as criaturas humanas representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo dos nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos neste momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de prova, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações. Esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos, tristes e angustiados, o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade. E vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças, e essas almas reiniciam as experiências da vida, com uma consciência cada vez maior de que,
cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isso, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite assim, Divino Pai, que esta casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja o estímulo constante e o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quaisquer que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem. Que sobre eles desçam neste momento as vibrações de afeto de nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galileia, derrama-se ainda sobre o mundo como uma bênção a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações ansiosas de realizarem a felicidade dos seus povos são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes a serviço do materialismo pagão tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia, os homens, marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, hão de volver seus olhos para trás e sentirão na sua plenitude o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento de nossos trabalhos de preces e irradiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham para, em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos na sua santa linha. Senhor, da caridade fizestes uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados, e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, forças para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejo de vingança no coração. Que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor, para a tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono Allan Kardec, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores,
Damos por encerrados os trabalhos de preces e irradiações desta noite, em nome de Deus, Cristo e caridade.